O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Caríssimos, caríssimas, que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Iniciamos um caminho no dia em que conhecemos a Jesus Cristo. E esse caminho ele é um caminho no qual a necessidade de conversão é constante. Tristemente, pensamos e fomos levados a pensar durante muito tempo que conversão significaria simplesmente uma mudança, tirar alguma coisa de dentro de si. Outros diziam que a conversão, e tomou uma conotação que conversão é sair de uma confissão de fé e ir para outra. Porém, isso não é conversão. Conversão significa voltar-se. A palavra conversão, no hebraico, significa voltar-se. Mas para quem? Para o Senhor. E esse processo é ininterrupto, porque todos os dias nós temos que voltar ao Senhor. E o porquê eu falo isso? À tarde, na celebração da tarde, terei a oportunidade de me debruçar mais sobre o Evangelho, mas focando agora na liturgia da palavra, em específico em Êxodo, capítulo 14, versículos 5 a 18, poderemos ver a alegoria perfeita sobre a conversão. Vejamos. O povo de Deus, que fora escravo no Egito, começa a ser libertado e retirado da escravidão pelo Senhor através de Moisés. E quando eles estão à margem do Mar Vermelho, e vendo que o faraó tinha se arrependido de libertar o povo hebreu, tudo por quê? Como nós vamos fazer sem essa mão de obra tão barata? Nós não podemos perder isso. É o símbolo do mal que não deseja ficar sem aquilo que lhe dá força. Então, o símbolo do mal, o faraó, de coração endurecido, volta com todas as suas forças para prender a esse povo. E é interessante
que ele faz um ajuntamento de seu exército, de seu povo, de 600 carros, e vão para pegar homens e mulheres que não estavam armados. É muito interessante, porque o que é um grupo de homens e mulheres, ainda que seja o maior número, diante das armas de um exército? E ainda mais um povo que tem medo. É a alegoria do suposto ou da suposta força que o mal tem. Em contrapartida, essa é uma cena. A outra cena é a de um povo que está com Moisés à beira do mar e tem a seguinte expressão: se fosse para nós morrermos, era melhor ficarmos onde nós estávamos. Traduzindo é isso. Para morrer aqui à margem desse rio, é melhor ter morrido no Egito. Pelo menos lá nós morreríamos com mais dignidade, como se morrer escravizado fosse digno. E eles se voltam contra o Senhor e contra Moisés numa afronta. Percebam essas duas cenas. A do faraó, símbolo do mal, que aparentemente tem força, e vai com toda a sua sede de vingança, de sangue, para pegar a esse povo que é de Deus. E o povo que olha para o primeiro empecilho, e porque existe esse empecilho, não olha para o seu Senhor e questionam: será que não era melhor nós termos ficado ali, aonde nós estávamos? Afinal de contas, para que viver essa dificuldade se lá nós éramos escravos, mas nós não passávamos por esse medo? Eis aí o espaço aonde a conversão deve se dar, porque todos os dias nós nos encontramos com um mal que aparentemente tem força dentro de nós, ou mesmo o mal fora de nós. Ele parece ser grande, forte. Ele pode inclusive dar medo. Confesso que o homem antigo, o Wagner antigo, o Wagner que é egoísta, enraivecido, ele tende sempre a mostrar o seu rosto. Espero que todos não passem por essa circunstância, mas aquele que não condiz com a fidelidade a Cristo, hora ou outra, tenta mostrar novamente a sua face. E a pergunta surge: não seria melhor voltarmos àquela condição antiga? Mas a conversão consiste não em saber que temos uma tendência, ou vemos o mal dentro de nós ou no mundo. A conversão se dá a partir da escuta do que o Senhor diz em sua Escritura, através da boca de Moisés. O Senhor diz: deixe-me voltar justamente aqui. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos, porém firmes. Eis aqui, a conversão, ela parte do princípio de desejar ficar firme e confiando no Senhor nosso Deus. Saber que a travessia que todos nós devemos fazer para alcançar todos os dias o homem e a mulher fiel a Jesus Cristo, esse caminho
Ele exige de nós firmeza. E ainda que tenhamos a tentação, que infelizmente parece ser perene, de voltarmos a uma escravidão, a uma condição de um homem e de uma mulher, sejam marcados pelo pecado, ou sejam simplesmente aqueles que até não são capazes de concretizar o pecado, mas percebem dentro de si aquela tendência maledicente de fazer com que tudo esteja à sua volta, mantendo-se extremamente acomodado. E nunca tenha a coragem de atravessar o grande mar ou o empecilho que aparentemente é grande, mas nunca é maior do que aquele que nos escolheu desde sempre. E quer que conosco possa construir uma nova história e nos converter todos os dias, voltando-nos para Ele e confiando nele. A conversão não é algo estacional, não é algo que acontece hoje ou amanhã, ou teria acontecido ontem. Ela acontece hoje, porque afinal de contas, à luz do livro do Êxodo, a travessia da escravidão para a liberdade, do pecado para a graça, da vida plena em Deus para a vida mesquinha que nós somos levados a acreditar que seja melhor, é um caminho constante de todo dia. E que, de uma maneira muito sábia, leva 24 horas, porque durante as 24 horas do dia, nós devemos perceber se estamos ou não desanimando à frente, quando estamos de frente a alguns obstáculos. E sabermos ou não se o Senhor é a nossa esperança e o nosso pastor, como a liturgia de hoje, e saber que Ele nos guia. E que se existe um empecilho tão grande, e que o mal pareça ser tão maior, não nos esqueçamos nunca que aquele que nos escolheu para a vida plena é o Senhor de tudo e de todos. Confiemos nele e voltemos a Ele nossos corações. E pensamos que tão simplesmente possamos caminhar a vida com firmeza e fidelidade a Ele. Certos de sua graça e de sua bondade, de pé, apresentemos nossas preces.